Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu recebi uma perguntinha de uma paciente sobre prolactina. Ela perguntou assim: doutora, minha prolactina no exame de sangue deu alterada. Eu preciso tomar remédio para baixar? Então, primeira coisa importante, na endocrinologia a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Tudo depende do contexto em que o paciente está. Então, existem causas fisiológicas de aumento de prolactina, como por exemplo gestação, amamentação, estresse, exercício físico intenso. Tudo isso tem que ser avaliado quando a gente está analisando o exame de sangue. A principal causa de elevação de prolactina no dia a dia do consultório é medicamentosa. Então, uma série de medicações que a gente usa muito frequentemente alteram a prolactina. Por exemplo, inibidores de recaptação de serotonina, que são os ansiolíticos antidepressivos hoje mais prescritos, anticoncepcional oral, que tem a estrógeno, a pílula combinada, que a gente chama, que também é amplamente utilizado, antipsicóticos, que são medicamentos hoje também muito utilizados até para dormir, procinéticos, que são para o estômago, antihistamínicos, que são para alergia. É uma série de medicações. Então, primeiro a gente tem que avaliar se essa alteração de prolactina não é de causa medicamentosa. Se houver a dúvida, qual é a conduta? Suspender o medicamento e repetir a prolactina depois de 2 semanas. Até porque há uma série de outras doenças endócrinas e não endócrinas que alteram a prolactina. Principal delas, endócrina, hipotireoidismo. Aproximadamente 40% das pacientes no diagnóstico de hipotireoidismo primário tem elevação de prolactina. Outra também muito frequente, a SOP, síndrome de ovários policísticos. Aproximadamente 30% das pacientes com SOP tem elevação também da prolactina, então acaba causando uma confusão no diagnóstico. De doenças que não são do sistema endócrino, insuficiência renal, insuficiência hepática, lúpus, anorexia, epilepsia, uma série de doenças também podem alterar a prolactina. E ainda pode ocorrer de a paciente ter uma molécula de prolactina que não é biologicamente ativa, que é a macroprolactina. Então, tudo isso tem que ser excluído para a gente poder avaliar e ver se vai ser necessário essa paciente fazer uma ressonância de hipófise, que é um exame de alto custo, altamente desagradável e que vai gerar talvez mais confusão do que esclarecimento sobre o diagnóstico. Então, o que a gente precisa avaliar? Essa paciente está apresentando um quadro de hipogonadismo, ou seja, o eixo reprodutivo dela não está funcionando, o eixo hormonal, por conta da elevação da prolactina. Essa paciente está com infertilidade, ela tem galactorreia, ou seja, muita produção de leite que incomoda. Qual é o quadro clínico que essa paciente tem? Lembrando que somente de 30% a 80% das pacientes com hiperprolactinemia apresentam galactorreia. Então, primeiro, a gente precisa descartar que essa elevação de prolactina não esteja confundindo o caso clínico. A prolactina não está alterada por medicação, não é decorrente de uma outra doença endócrina ou uma outra doença sistêmica e também não é uma macroprolactina, que não é biologicamente ativa. Afastado tudo isso é que a gente então deve pedir uma ressonância. O resultado da ressonância vai então direcionar o tratamento se o paciente tiver realmente um prolactinoma. Tumores maiores que 1 centímetro são chamados de macroprolactinomas. Todos esses devem receber sim tratamento medicamentoso pelo risco de crescimento e compressão do quiasma óptico. No caso de lesões menores do que 1 centímetro, os microprolactinomas, nem todos os pacientes devem ser tratados. Por exemplo, o paciente na menopausa não precisa de tratamento. Se a paciente está na menarquia, na fase reprodutiva, mas ela não tem ideia de gestação, ela está com ciclos menstruais regulares, ela está pelos exames ovulando, não tem uma galactorreia importante, não tem indicação de tratar essa paciente, não. Na endocrinologia, a gente não pode pular etapas. A gente não pode pegar um exame e dar um tratamento a partir dele. Tem todo um quadro clínico, um histórico que tem que ser avaliado, porque o tratamento também é desconfortável, é caro. Os agonistas dopaminérgicos que são utilizados para tratar a hiperprolactinemia têm uma série de efeitos colaterais, muitos pacientes não toleram, então não basta achar que porque o exame está alterado eu vou submeter o paciente ou a uma ressonância desnecessária ou ao uso de um medicamento que é caro e cheio de efeitos colaterais. Então não pode pular etapas, tá bom? Um abraço e até mais.